Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o mundo maior em debate. Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Luz. Uma alegria em recebê-los mais uma vez aqui na TV Mundo Maior, neste horário de segunda a sexta, em que você sempre tem um programa ao vivo. E hoje, logicamente, um dia muito mais que feliz. É Dia da Mulher. Parabéns, minha companheira de trabalho. É isso aí, meninas. Salve, salve todas as mulheres aí, nossas queridas do Brasil, fora dele. Vamos em frente, poderosas, maravilhosas, inteligentes. E vamos seguir, né, Carlinhos? A gente vai tentar falar um pouquinho aqui sobre esse dia simbólico apenas, não é? Sem dúvida nenhuma. E simbolicamente falando, Soraya, eu vou aproveitar a nossa querida mentora, nossa amiga de sempre, nossa querida Marlene, que esteve conosco tantos anos, e agora está aí sempre a nos guiar, a ser aquela luz. Então, em nome de todas as mulheres que nos assistem, querida Marlene, né, você que está sempre com a gente, um excelente dia. Obrigado por essa mulher maravilhosa que se apresentou à nossa vida e que de alguma forma nos modificou e nos tornou melhores. Sempre inspiradora, né, Carlinhos? São tantas, assim, a gente entra aqui no estúdio e não tem como não lembrar, né? Então, a nossa gratidão de sempre por essa pessoa tão maravilhosa e tão educadora, né? Que nos auxiliou tanto. Nosso coração sempre. E é isso aí. Já que nós vamos falar de mulher hoje, afinal, Dia da Mulher, dá para comemorar? Né? A gente tem o que comemorar, né? O que vocês acham? O que você acha, Carlinhos? Vamos começar com a opinião do gênero masculino. Tá certo. O gênero masculino que aqui se apresenta, esse espírito imortal, apresentando-se aqui no gênero masculino, tenho a dizer que eu acredito que sim, porque eu me melhorei. Se eu analisar a minha vida nos meus primórdios desta encarnação, eu aprendi muito com a minha mãe, com as minhas irmãs, com as minhas filhas, com as minhas mulheres. Então, eu venho melhorando. Então, significa o quê? Que as coisas estão melhorando, não chegaram ainda onde devia. Nós temos a certeza disso, temos a compreensão disso, de que temos muito a fazer. Nós, homens, ainda temos que baixar a bolinha, temos que nos colocar ainda na posição de igualdade, permitir isso, e dar à mulher, né, a condição dela exercer aquilo que ela quiser ser, aquilo que ela quiser escolher. Eu também penso que a gente evoluiu bastante. Claro, sempre pode melhorar, né? Porque afinal de contas, até a própria doutrina espírita sempre nos coloca isso muito claramente. A vida é um eterno renovar-se, transformar-se. A gente está aí no mundo para hoje, o que eu penso hoje, ontem talvez não tenha sido a mesma coisa, ou a conclusão que eu tiro hoje, ou a verdade que eu entendo hoje não foi a de ontem. E aí as mulheres, eu acho que tem muito sim a comemorar, porque se a gente pensar até pouco tempo atrás, você não podia nem pensar e era até questionado se mulher tinha alma ou não, né? Veja o tamanho do espanto imaginar uma pergunta, né, para Kardec, mulher tem alma, né? Ele fez essa pergunta. Não, a gente não tem alma, a gente é a própria alma, né? A alma da vida, a alma criadora. Mas eu creio que a mulher tem muito a comemorar porque a gente pode fazer escolhas hoje. A gente pode pensar e fazer diferença na sociedade, no sentido de que eu posso escolher com quem eu vou casar, se eu vou casar ou não, eu posso escolher se eu vou ter filhos ou não, eu posso escolher a minha profissão, eu posso trabalhar
está no mundo de trabalho. Quer dizer, a gente está falando aí, sei lá, há pouco tempo, 200 anos atrás, a coisa era bem diferente. Claro que ainda a gente tem situações dramáticas pelo mundo, de onde os direitos da mulher são violados de forma absurda, né, do ponto de vista físico, emocional, mas a gente tem muito a comemorar, sim. A gente não dá mais para ficar no pessimismo, não, a gente tem que ser achando que está tudo ruim. Eu não acho que está tudo ruim. Né? As mulheres podem ter seus filhos, se elas estão com um parceiro que elas não estão mais felizes, né? Um parceiro ou uma parceira, enfim, ela pode dizer, olha, a gente não está legal e eu vou viver minha vida, você vai viver sua vida. Até pouco tempo atrás, a mulher tinha que ficar com aquela infelicidade, né? Com aquela criatura, sei lá, para sempre. Por quê? Porque ninguém descasava. Então, quer dizer, a gente pode escolher, a gente pode pensar. Eu acho que isso, né, deixou a gente livre para fazer escolhas. E o mais legal, Soraya, é a nossa própria realidade que nós estamos vivenciando aqui, eu e a Soraya, nesse momento. Ou seja, nós estamos dividindo nesse programa. E a doutrina espírita vem corroborar com esse desenvolvimento, primeiro porque as principais presidentes dos centros espíritas, a cúpula maior, né? É a mulherada. É verdade. Né? Na doutrina espírita, falando aí na questão dos centros espíritas, eu acredito que hoje deva ser uns 80% tem muita mulher. Mulheres. Então, é muita mulher em todos os escalões. Ainda há, né, gente, as federações. Aí a gente começa a pegar um pouquinho. Lembrando que todos nós espíritas, qual é o objeto de estudo da doutrina espírita? É o espírito. E esse espírito que é espírita agora, há bem pouco atrás, numa outra encarnação, era um espírito ligado a outras, padre, né? Aquele padre, aquele bispo, né? Aquele ser que está se movimentando no tempo, né? E fora do tempo, para se tornar quem é. E a gente traz alguns atavismos, algumas vivências que nos faz nos manter no topo da cadeia, né? Achamos que ainda estamos no topo da cadeia. Então, não é nada disso. Então, espíritas que somos, você que está nos assistindo, ou seja, nós começamos a ver a coisa diferente. E a doutrina espírita está proporcionando isso, né? Está eu aqui e a Soraya dividindo hoje de igual para igual. Claro que eu falo mais, apareço mais. Brincadeira, sim, gente. Né? Brincadeira, gente. E outra, né? É bem mais bonita. Então a gente tem que aceitar isso, né? Se o homem quer crescer, ele tem que aceitar as suas inferioridades, né? Mas né, não é por aí, mas é o caminho qualquer. É respeito mútuo, é uma visão diferenciada, que nós não deveríamos ter o Dia Internacional da Mulher apenas para lembrar aqui, porque nós temos tantas diferenças ainda nas questões sociais, nas injustiças com referência aos negros, aos pobres, a pessoas que partilham de outras religiões. Então, assim, nós temos um caminho longo, né, Soraya? Sim, mas eu pegando um pouquinho aí carona no que você está falando, eu acho que a doutrina espírita, por não ter esta constituição hierárquica, né, essa coisa estabelecida, que sempre vai ter, sei lá, como a gente vê em algumas outras religiões ou filosofias, que você vê lá, é sempre um homem ocupando um posto de grande poder dentro daquela estrutura. A doutrina espírita é mais livre. Você chega numa casa espírita, quase que a grande maioria das trabalhadoras são mulheres, né? Mulheres que estão lá à frente de todas as tarefas. E a gente tem um Dia da Mulher, né, para lembrar que é necessário que a gente conquiste
respeito, que a gente reflita sobre. Porque o dia que não for, que a gente tiver em igualdade de condições, a gente não vai precisar lembrar disso. Né? Aquilo que já está internalizado, já faz parte da cultura, já faz parte do saber, você não precisa mais ficar comemorando um Dia da Mulher. Né? Enquanto isso, a gente vai aqui falando um pouco mais sobre essas questões da mulher, né, Carlinhos? E fica aí o convite. Mande sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, 996433827. Você está vendo aqui no nosso GC, tá fácil de marcar, participe com a gente. Afinal, Dia da Mulher, temos o que comemorar? A gente quer saber, né? Manda aqui a sua mensagem, participe com a gente. E, sem dúvida nenhuma, nós espíritas que temos uma visão diferenciada com essa questão do espírito, e que esse espírito não é homem, não é mulher, não é branco, não é negro, não é pobre, não é rico, ou seja... Ele está, né, nessas condições, né? Não é isso. Ele não é, ele está. Somos espíritos, mas estamos Sim. em determinada situação para vivenciarmos um processo de aprendizado, de respeito mútuo, de participação. Né? Carlinhos, por falar em participação, a gente não pode deixar de convidar você a fazer parte do nosso Clube Amigos da Boa Nova, ligando no 0800 12 18 38. Faça parte, seja aí uma semente de luz, a gente precisa muito de você. A gente já faz parte deste grande clube de pessoas que estão alinhados no mesmo ideal, na proposta de receber aí pelas ondas do rádio, pelas ondas da TV, esta doutrina consoladora, receber Jesus, né, Carlinhos, em todos os corações. Então faça parte da gente, a gente precisa muito de você. A campanha chama Espiritismo SOS. E aí, precisamos da sua participação. A gente volta daqui a pouquinho? Voltamos daqui a pouquinho. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se. Salve, voltamos com você neste Dia da Mulher, que não precisa ser de gêneros diferentes, nós somos só os gêneros diferentes, mas somos todos iguais, então os meninos aí de plantão, fiquem conosco, que o papo também é para você. E hoje, né, Carlinhos, a gente falou, começou falando sobre esse dia, se a gente tem do que comemorar ou o que comemorar. Eu trouxe aqui, pesquisando um pouco sobre a pauta, eu trouxe um texto da editora Abril, falando a respeito de gêneros diferentes, direitos iguais. E aqui tem um texto falando especialmente sobre a educação que deve sempre vir de dentro de casa, né? Sabe aquela coisinha lá, mamãe e papai ensinando as crianças a serem mais respeitosas umas com as outras, independentemente se são meninos ou meninas. Aí diz aqui, o que parece ser impossível de mudar pode ser mudado. Basta que a igualdade de gêneros, que é fundamental para as sociedades democráticas igualitárias, basta que a gente olhe por essa igualdade. Então, muita coisa mudou desde a década de 70, quando as mulheres entraram massivamente para o mercado de trabalho, mas ainda existem muitas disparidades. Por exemplo, as estatísticas nos mostram que as mulheres ainda têm salários menores que os dos homens e ganham 70% do que eles ganham, em média. São dados estatísticos de IBGE e tudo mais. Meninas, assim, ó, R$100 o Carlinhos ganha. Eu estou na mesma tarefa dele, eu vou ganhar 70. Faz sentido? Faz sentido? Nenhum sentido, né, Soraya?
justamente somos diferentes por natureza, né? No gênero, mas iguais na essência. Então, o trabalho, ele deveria ser medido pela competência, simplesmente, independente do gênero. Mas, infelizmente, por todo o histórico, né? Que nós vivenciamos, ao qual o homem era aquele provedor sempre, né? Porque últimos estudos dizem que 51% dos lares são providos por mulheres, né? Sim. Então, hoje as mulheres já provêm os lares, coisa que no passado, vamos dizer, nós poderíamos dizer que 95% dos lares eram providos pelos homens. E aí, quando as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho... Evolução industrial, a partir dali, guerra, né? Com certeza já mudou. Era legado às mulheres apenas os trabalhos manuais, né? Em que a mulher tem uma agilidade muito maior. Então, ou seja, mas... ao qual que o homem tendo a mesma posição, o mesmo trabalho, ele recebia mais. Quer dizer, essa é uma condição que está mudando, mas ainda está longe do desejado, longe do que deveria ser o correto. O grande trabalho qual é? É esse. Vamos trabalhar a base, né? Sim, é isso que a gente propõe aqui. Vamos educar. Educar. Que, sem dúvida nenhuma, lá na frente nós vamos colher tudo isso. Isso que você falou, né? Isso é realmente passo a passo, não dá salto de jeito nenhum. Eu vi outro dia um campeonato de tênis, de Grand Slam, e o cheque de ganhador do menino, do rapaz, né, que ganhou, ele era maior do que da tenista. E isso deve se reproduzir em outros setores do esporte, enfim, outros tantos posições. No passado, o cheque da menina era de 20% do homem. Que tem o mesmo esforço, o mesmo tempo de treino, que assim, que é surreal imaginar que século XXI, uma mulher, uma jogadora que tem o mesmo empenho, o mesmo comprometimento, ganhe menos do que o homem. Isso assim, é uma absurdidade. Não, é um absurdo. Só para você ter uma ideia do absurdo, outro dia eu assinei um abaixo-assinado lá no Change.org, pedindo para a Nike poder produzir a camisa da Marta do Brasil, da seleção brasileira. Não há camisa oficial da seleção brasileira de nenhuma mulher. Então, ou seja, por que eu não posso comprar, assim como eu posso comprar a camisa do Brasil, do Neymar, de um por jogador, que eu não né? posso comprar de um ídolo. Marta, né? Ou seja, não existe camisa da Marta, da Juliana, da Maria, da Soraya. Não existe, né? Ou seja, só as camisas de homem. Quer dizer, a gente já vê por aí, né? Ah, mas vende mais. Não sei, né? Pô, é cultura. Se você criar uma cultura, né? Por que isso vem se perpetuando? Porque a gente vai endossando. E nós, mulheres, gente, a gente tem uma super responsabilidade nisso, porque a gente que é educadora, né? Claro que a tarefa de educação é do pai também, longe, não estou dizendo isso, mas a mulher é a mãe, aquele colo materno, onde você aprende as primeiras questões, os primeiros exemplos, né? E aqui a gente fala sobre isso também no texto. Para mudar, basta que essa relação de igualdade entre meninos e meninas seja plantada em casa, na educação do dia a dia. Meninos e meninas podem, Carlinhos, ser diferentes, mas são iguais em direitos e em deveres, gente. Ou seja, devem ter as mesmas oportunidades e respeito. Não pode ser esta tarefa, né, em casa. Você tem 2 filhos, uma menina e um menino. Para o menininho, ele fica lá vendo TV, faz tudo como ele quer. E a menininha vai ajudar a mamãe. Faz sentido, né? Aí depois, quando a gente fica adulta, a gente vai lá e casa. Aí o sujeito tem esse comportamento. Aí você fala, eu vou botar esse menino na linha. Aí, amiga, às vezes não põe, né? Porque ele aprendeu assim.
Então, acho que é uma super responsabilidade que a gente mostre a essa criança que eles são iguais, não é? Ainda mais irmãos, que já é um perrengue danado, né? Imagina um protegidinho e o outro, o príncipezinho, e o outro fica lá dando um duro danado. Pois é, Soraya, eu tive Você só teve filhas, né? Não, você não tinha nem como... eu só tive filhas, mas eu tive 2 irmãs. E mais um irmão, mas o reizinho da casa sempre foi eu. Ah, né? que fofo, gente! E aí, esse reizinho foi mal criado, né? Esse reizinho aí nunca é tarde para aprender. Eu digo mal criado nessa questão de homem, né? Então a mamãe sempre cuidou dele com muito carinho, com muito amor, mas só que a mamãe nunca ensinou ele a cozinhar. Mamãe nunca exigiu que ele lavasse louça, que ele limpasse a casa, né? Aí quando cresce casa, fica folgado. Né, vai casar, aí vem com o mesmo temperamento, né? Então casa, não sabe o que é cozinhar nada, lavar uma louça, limpar, recolher a sua toalha, né? Aí a gente começa a apanhar, né, Soraya? Aí vem uma mulher, bate aqui, a outra bate lá, e aí no final... a gente vai melhorando, né? Graças a Deus, hoje eu sou um homem diferente do que eu era há 20 anos atrás. Que bom. Graças às mulheres que insistiram, né? Persistiram para te educar. Para me educar. Dá para pegar o sapatinho? Dá para guardar o sapatinho? Dá para recolher a toalha? Né? Então é assim. Isso quando ela está sendo bem fina, elegante. Querido, pegue a toalha, tá? Na terceira vez que eu tiver que falar, a hora que falar Carlos, né? Não era nem Carlos, né? É Sidney. Aí você já sabe que o bicho pegou, né? Pegou. Chamou do nome inteiro, pode ter certeza, não tem sem diminutivo. Assim, por favor! Aí você vai lá, pega, aí você tem que bater todo dia, até que o cara, ele fica tão cansado que ele aprende pelo cansaço, né? E essa questão aqui, a frase termina dizendo, devem ter as mesmas oportunidades e respeito. Gente, educação, ela vai muito além dos costumes, né? A gente confunde muito achar que você está educando só para pegar a toalha. Não é isso que é educação, né? A educação vai além do costume. A gente sabe que a educação é espiritual, você está dando disciplina, você está levando aquele ser que você traz, que você tem a tarefa de encaminhar pela vida, a oportunidade de respeitar o semelhante, de compreender o outro como igual. Aí o dia que ele estiver no mercado de trabalho, ele vai respeitar a mulher que sentar do lado dele, ele vai respeitar quando ele estiver no transporte público, né? Em todos os momentos vai ser respeitoso, né, Carlinhos? É isso aí. Falando em respeito, Opa, a nossa equipe aqui, todo o trabalho desenvolvido pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior, nós queremos te convidar para participar do 15º Encontro Amigos da Boa Nova. Beleza. Olha lá, saúde, família, espiritismo vão ser os temas desenvolvidos, com a presença já confirmada do nosso querido companheiro José Carlos de Luca, José Medrado, William Sanches, Heloísa Pires, para que a gente aprenda bastante, se conheça. Eu e a Soraya estaremos lá, né, Soraya? Com certeza. Então vai estar lá o pessoal também da companhia Amigos da Luz, o Tavito, com mais atrações artísticas ainda. Então aproveite, não perca essa oportunidade, participe com a gente lá no Espaço Prisma, na Via Dutra, do outro lado do Shopping Internacional, dia 21 de abril, tá certo? Estaremos lá. Ligue na operadora 11 2458 3214 ou ainda pelo 2456 7109. Adquira já o seu lugar. Todos os lugares vão ser marcados. Aí você vai ficar lá na frente para nos ver. Então, contamos aí com a sua ajuda. 15º Encontro Amigos da Boa Nova. Aguarde aí que nós voltamos já já.
E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Que bom que você ficou com a gente aqui na TV Mundo Maior, programa Caminho da Luz. Hoje um dia muito especial, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? Esse dia criado para que a gente pudesse lembrar sempre das nossas companheiras guerreiras que caminham ao nosso lado, que sem elas não seríamos nada, né? Então tá aí esse programa especial dedicado a todas vocês. E a grande pergunta, Soraya, afinal, né? O que nós temos a comemorar com esse dia? Já obtemos vitórias? Como é que está a compreensão do homem em relação aos direitos iguais das mulheres? A gente sabe que nós temos um caminho muito longo a trilhar, mas somos espíritas, entendemos que a natureza não dá saltos. Sim. E que o aprendizado é necessário, o progresso é necessário, e se não vier pelo bem, haverá de vir pela dor, pelo sentimento de vivenciar a injustiça na própria pele. Pois é, Carlinhos, já vamos aqui agradecendo a participação. Acho que não tem o nome aqui. Ela nos dá parabéns pelo tema, falando sobre nós mulheres. Me parabeniza, eu parabenizo você também. Comemoramos todos os dias, Carlinhos e Soraya, pois ainda a mulher é geradora da vida. Grande verdade, não é? A mulher tem aí essa possibilidade, essa capacidade, e mulher gera vida no ventre e fora dele, né? A mulher está sempre, tem essa força criadora, essa força maternal em qualquer momento. Então, parabéns a nós todas que estamos juntos nessa, né, Carlinhos? Pois é. E temos que comemorar, sim, né? Lógico que sabedores de que precisamos construir um mundo em que haveremos de olhar sempre o espírito, né? Ou seja, aquele ser, independente de ser homem, mulher, branco, preto, católico, evangélico, espírita, não importa. Quando nós conseguirmos ver o outro, se colocar um pouco na condição do outro, fazer esse processo empático que a gente fala, sim, né? De antes de julgar, se colocar no lugar do outro, vestir, sim, o sapato do outro. Aí as coisas vão começar a dar um pouquinho. Colocar o óculos do outro, né? Como ele olha a situação, como ele vivencia, como a gente falou do início, como as experiências da vida ou a vida prática foi chegando até ele, porque a condição familiar para cada lugar é uma coisa, cada costume trata de uma forma, né? Aí, Carlinhos, veja só que legal isso aqui. Continuando aqui no texto que a gente trouxe para refletir, diz assim: você acha que a cor azul é só para os meninos e a rosa só para as meninas? Na sua casa, após o almoço de domingo, as mulheres vão limpar a cozinha enquanto os homens vão ver televisão? Se você respondeu positivamente a essas perguntas, né, no nosso quiz, então está na hora da sua família rever conceitos, né? Porque é muito engraçado. Eu acho que a nossa geração, minha geração, era sim, de meninas de cor-de-rosa e meninos de azul. Mas eu vejo, até comentei com o Carlinhos outro dia, a questão... O Carlinhos veio de azul, gente, olha, só para contrariar, eu também, né, meio azul, só para a gente quebrar essa história da menina princesinha de rosinha. Nem gosto de rosa. Que existe em São Paulo, recentemente eu ouvi uma notícia dizendo que existe escola de princesas. Olha que coisa mais útil, né? Para as mulheres irem lá, aprenderem boas maneiras, aprenderem a ser mulheres, assim, princesas,
Tipo, princesas. Tem escola de Ken, Soraya? Você tá o Ken hoje? Né? O marido da Barbie, né, gente? É o marido da Barbie. A Barbie e o Ken aqui. Aqui, ó, né? temos dois, olha nós, que é. maravilha. Mas assim, tem muita mulher ainda que esse culto do mito da princesa, das menininhas sempre conhecerem as princesas com coroinhas da Disney, aquelas coisas todas, põe coroa, põe vestido, aquela cinturinha e tal. A gente precisa respirar e mostrar a vida real, né? Tá certo que existe sempre uma questão lúdica, talvez, que uma criança tem que viver um mundo mágico um pouquinho, né? Mas perpetuar essa questão ao longo da vida é frustração na certa, né? Não, sem dúvida nenhuma. E, Soraya, eu me lembro, a minha terceira filha, a Raíssa, ela gosta muito de futebol. E eu, sem nenhuma restrição. Nenhuma restrição. Levei ela para treinar com os meninos, porque não tinha escola de futebol feminino. Hoje até tem, né? Hoje tem. Né? Mas quando ela tinha 8 anos, mais ou menos, 7 anos, não tinha escola para meninas. Então, não tinha jeito. Eu falei, filha, você vai ter. Procurei, mas não achei. Quer dizer, tinha uma escola só em São Paulo, mas era do outro lado do mundo. Sim. Então, eu fui conversar numa escola de garotos e falei, olha, gostaria que minha filha pode, por favor. Não, ó, vamos fazer o seguinte, lógico, só colocou ela numa categoria abaixo, porque fisicamente, para ficar a coisa mais ou menos igualitária. E aí ela adora, joga futebol até hoje, chegou a ser vice-campeão paulista de futebol feminino. Que legal. Né? Então, não seguiu na carreira porque, infelizmente, aquilo que nós estávamos falando, enquanto o nosso querido Neymar ganha milhões, né? Nossa querida Marta ganha umas dezeninhas só, né? Então... E nem tem, né, como a gente vê em muitos homens, em especial do futebol, a questão de patrocinadores, né? Muito mais, infinitamente maiores do que para o futebol feminino, né? Que já nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, o futebol feminino é tão ou mais valorizado até que o futebol masculino. Porque você pode ver, as meninas americanas ganharam tudo, os americanos não ganharam nada até agora, né? Então tá aí, a valorização pelo resultado. Olha só, o Paulo Sérgio de Oliveira, de Tumbiara, de Goiás, olha que maravilha. Ele nasceu no dia 8 de março, ele coloca até o ano aqui, se fosse uma mulher não ia pôr, tá? De 71, parabéns a você, feliz aniversário, um garoto, um rapaz. Ele disse que se não fossem as mulheres, os homens não estariam aqui no mundo assistindo ao programa Caminho da Luz. Que legal, Paulo Sérgio, parabéns, que você tenha um dia luminoso, né? Que você comece um novo ciclo de muito amor, de muita produtividade. Já é um predestinado. Já nasceu no Dia da Mulher, né? Nasceu no Dia da Mulher, né? Olha aí que maravilha, né? Alguns vão falar, poxa, mas você nasceu no Dia da Mulher? Graças a Deus, Paulo. Significa que você tem tudo para ser uma pessoa sensível, né? Ligada às coisas do mundo feminino também, como eu. Ô Carlinhos, vem cá, mas e aí, ó, aqui perguntou, né, na sua casa, após o almoço de domingo, quem que vai lavar a louça? Pois é, Soraya. Espero que seja você. Agora sim, mas por um longo tempo, nem pensar, né? Era aquele macho provedor Nossa, da que casa, poder, hein? Que poder. E não foi porque eu quis, tá, gente? Mas assim, quando... A mulher enquadra, né? Quando minha primeira mulher teve minha filha, a primeira, ela falou, não, eu não vou trabalhar mais, agora é por tua conta, né? Então, vieram as 3 e eu trabalhando e ela cuidando da casa. Então, trabalhando em casa, né? Sim. Aí, automaticamente, o fulaninho achava que não tinha que realizar mais nada, já que ele era o provedor. Mas isso a gente vai mudando, graças a Deus. Bom. Inclusive, nessa época eu não era espírita.
né? Então aí quando a gente começa a conhecer um pouquinho do Espiritismo, ou a gente muda, ou a gente muda. Tá entendendo? Então hoje não. Hoje termino o café, eu já pego o meu pratinho, já vou para a pia, a mesa, a mesma coisa, já vou retirando tudo, levo para a pia, aí vai lá, quando começa a lavar, já começa a ajudar. Então... Mas isso que você está falando é bem legal, porque o Carlinhos tem um neto, né? Um netinho, um garotinho. E aqui a gente tem algumas, nesse texto aqui educativo, fala de dicas para promover igualdade de gênero no lar. E o primeiro, né, que esses educadores colocam é o exemplo. Então não adianta nada você ter um discurso e aquele discurso não ser congruente com aquilo que você faz, né? Então você certamente está exemplificando ao seu neto que é bem legal que ele possa ajudar também a mãe, a avó ou a futura esposa, né? Que ele não se coloque na posição do príncipezinho a ser servido. Né, eu acho que esse exemplo, né, Carlinhos, aliás, como tudo na vida, né, o Dia da Mulher é só mais um deles, mas é por exemplo que as pessoas aprendem, né? A gente lembra daquele professor lá da escola, pelo exemplo que ele nos dava, né, o exemplo de como ser humano, não só a matéria que ele passava, mas a gente lembra de alguém que nos marca pelo bom ou pelo mau exemplo, não é isso? Sem dúvida nenhuma. E eu sempre falei para as minhas filhas, quer conhecer o seu pretendente de verdade? Vá à casa dele, veja como ele trata a mãe e as irmãs. Porque... tudo está no exemplo, né? Se ele trata mal a mãe e as irmãs, não sonhe que você vai ser diferente. Ele não vai te tratar bem, porque ele não consegue tratar nem a própria mãe. Então tá aí, tudo é a exemplificação do que nós vivemos. Então, nós estamos chegando ao final já do nosso terceiro bloco. Não esqueça, participe do nosso Clube Amigos da Boa Nova. Ligue aqui no 0800 12 18 38. Nós precisamos que você seja uma semente de luz, que nos ajude a manter essa TV no ar, essa rádio, a levar, sem dúvida nenhuma, as boas novas do Cristo. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Estamos de volta com você hoje falando a respeito do Dia Internacional da Mulher. Temos muito a comemorar, evoluímos, caminhamos. O que você pensa? Manda aqui pra gente. E Carlinhos, a gente estava falando a respeito dessas dicas de educação e me chama bastante a atenção uma questão que eles colocam aqui, dizendo: aproveite as brincadeiras para ensinar sobre a igualdade. E o que a gente vê muito, né, crianças pequenas e tal, é que existe aquela segregação. Meninos brincam com carrinhos, brincam com coisas brutas, são construtores, são sei lá, luta. E as meninas brincam de boneca. E aí os pais arrepiam, né, o cabelo quando um menino, por exemplo, quer lá pegar a boneca, quer pôr o vestido, trocar, pentear o cabelo da boneca. Essas questões ainda são... as pessoas ainda têm uma dificuldade enorme porque associam a brincadeira é coisa de menina e coisa de menino, divide isso... porque tem receio, por exemplo, de orientação sexual, que não tem nada a ver, né? O menino pode brincar, pode ser um bailarino, pode ser um dançarino, pode ser o que for, que ele continua sendo um homem, continua sendo um menino, né? Mas é muito comum a gente ver isso, não é? Não, sem dúvida. Ou, por exemplo, a sua filha, vai jogar futebol. Como? Futebol é coisa de menino, né? E a gente, através dessas brincadeiras, a gente pode exemplificar,
né? Por isso que a educação vem de casa, não da escola. Sim, pela exemplificação. E eu vou te dizer, o meu sonho não pôde ser nessa encarnação, mas quero me preparar para outra, de ser um bailarino, né? Clássico. Ai, caramba! Né? Eu amo balé. Cada maluco. Entendeu? Eu amo balé e não foi me dada as condições técnicas, né? Para ser um belo bailarino russo, porque eu também não quero menos, Ah, né? não, você só queria ser um Baryshnikov. Ali Nureyev, parecido. coisinha pouca, básico, né? básico. Então, tá aí, porque como as pessoas ainda não compreendem justamente essa questão do espírito, né? É complicado para nós espíritas falar, assim, pelo menos para mim, porque você parte do princípio que todos são iguais, né? E a gente vê que na prática, devido à própria educação que você falou, aos preconceitos colocados... As crenças que vão sendo estabelecidas, familiares. Ao longo da nossa vida, você não pode chorar. Né? Aqui entre nós, é algo lamentável. Meu pai sempre falava assim para mim, olha, você tem que ter... Homem não chora. Não. Era bem pior que isso. Homem tem que ter pelo menos 3 amantes. Meu Deus! Porque se faltar 2, você ainda tem uma. Então, tá aí, né? Meu Deus. Olha só a criação latino-americana. Graças a Deus que isso em nenhum momento me afetou. Isso até ao contrário. Porque em essência para você não fazia o menor sentido, né? Não fazia o menor sentido. E eu sei o que minha mãe passou, porque ele foi desse jeito, né? Só que é aquilo que nós falamos, é a exemplificação. Se eu fosse pelo exemplo do meu pai, minhas mulheres estavam perdidas. Mas eu fui pelo exemplo da minha mãe, né? Ou seja, de compreender a situação que ela ficava perante tudo isso. Então, eu jurei para mim, eu jamais permitirei que uma mulher minha passe pelo que a minha mãe passou. Né? Então, é você quebrar essas crenças. Né? Então, você fala, não, eu vou fazer diferente. Né? Agora, para isso, precisa ser educado no espírito, educado com a doutrina espírita. Né? Aí, sem dúvida nenhuma, nós não vamos ver essas coisas ridículas que a gente vê em algumas religiões ainda, em que a mulher está fadada, né? Sim. A ser apenas a sombra afastada do homem. Né? Certamente, a gente, da nossa responsabilidade, né? Como a gente já falou, quem gera a vida, não no sentido só biológico, mas quem educa é que está levando vida, né? Você está levando aquela pessoa direção, você está dando um fio condutor para que aquela pessoa siga na vida, é uma responsabilidade imensa. E esse dia vem ressaltar a responsabilidade de cada mulher, né, que está aí na vida como aquela que pode, sim, levar a educação. Aí, Carlinhos, você falou que você queria a gente queria trazer aqui para vocês a questão do Livro dos Espíritos, né, que sobre a pergunta, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? A resposta dos Espíritos. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir, ou seja, de fazer escolha. A gente só progride, né? A gente só progride quando consegue utilizar a inteligência, quando a gente tem a possibilidade, a gente é livre, né? Para escolher. Então, é o tal do livre-arbítrio, é aquilo que você tem na sua mão, a possibilidade de fazer escolhas. Eu quero ir por esse caminho da direita, não, eu quero ir por este caminho aqui da esquerda, porque faz sentido para mim. Então, nós somos iguais perante isso. A gente tem a capacidade, a inteligência de discernir entre bem e mal e de escolher. Então, não existe essa questão de gênero para a espiritualidade. Existe a questão
de humanidade, eu poderia dizer, para ficar mais palpável? Ou de espiritualidade? Não, eu acho que é mais da condição humana, do ser, né? O que são os espíritos? Os espíritos são seres inteligentes da criação que povoam todo o universo, que somos nós, né? Então, os espíritos não respondeu, são as mulheres e os homens que povoam todo o universo. Não, espíritos são seres inteligentes da criação que povoam todo o universo, ou seja, todos iguais, com as mesmas condições. Então, isso que é legal na doutrina espírita, que ela é democrática porque ela vai na causa, ela não vai no efeito. Ah, mas e se ele for gay? E aí? Qual o problema, né? Qual o problema? E se ele for negro? Qual o problema? Se ele for... sei lá, tudo efeito. Nós vamos pela causa, né? Ou seja, todos receberam inteligência, com capacidade de fazê-la bem ou mal, né? É de cada um. Então tá aí, a gente vai... tem o Dia Internacional, vamos comemorar, porque é um processo dentro desse aprendizado, até que um dia nós não vamos precisar comemorar mais nada, estaremos todos vivenciando uma mesma realidade de respeito ao próximo, independente do seu gênero. Pois é, e a gente agradece muito, né, Carlinhos, a gente poder, eu acho que em todos os momentos, eu penso que, sei lá, não tão pouco tempo, há pouco tempo atrás, a voz era mais uma voz masculina, que ditava caminhos, que ensinava. Hoje a gente pode estar aqui, como pode estar em todos os lugares, porque a gente tem essa possibilidade de escolher. Então isso já é uma grande conquista, né? A gente não tem mais aquela questão de ficar lá no pessimismo, achando que as coisas não estão tão legais. É de responsabilidade de cada um de nós modificar, melhorar, e o que hoje eu não sei, amanhã pode ser que eu passe a saber. Né? Basta que eu tenha a disposição interna, íntima, de me modificar quando eu compreendo que aquilo não faz mais sentido. Né? Como existem costumes bárbaros, como existem questões bem dramáticas e que a gente pode, ao longo do tempo, ir suplantando. Querido, valeu. Maravilha. O de hoje acabou. É isso aí. E a você, mulher, que convive aí, de repente, com um homem machista, ele só é machista a partir do momento que você permite sê-lo, né? Então vamos lutar, vamos se empenhar para que tudo mude. Nada é estático no universo, tudo muda, como dizia nosso querido Heráclito de Éfeso, né? Então, desde que nós nos colocamos à disposição disso, sem dúvida nenhuma, todos nós seremos iguais. Não esqueça, participe do Clube Amigos da Boa Nova, ligue aqui no 0800 12 18 38. Nós precisamos muito da sua ajuda. Essa rádio, essa TV que nos dá esse suporte maravilhoso para nos tornar todos iguais. Uma boa semana.